Então, eu sou estudante aqui da Unicinos, no campus de São Leopoldo, do programa de pós-graduação em Ciências da Comunicação. Pode continuar na primeira. Integro o grupo de pesquisa Processo Com. Minha entrada na ANLAT é desde o grupo. Faço parte da ANLAT desde 2011, em julho, quando comecei a ser bolsista de iniciação científica, e continuo a participar agora que eu estou no mestrado. Sou bolsista de mestrado da CNPq, tenho apoio de bolsa integral, e sou orientanda da Giane. Pode passar, começar a apresentação. Então, a minha dissertação vem pensar parte de recepção de sessões de cinema seguidas de debate, que eu chamo de sessões comentadas de cinema, em 2 espaços, que vêm a ser os meus objetos empíricos de referência, entendendo que, na recepção de cinema, potencialidades cidadãs emergem a partir desses debates que acontecem no momento pós-exibição fílmica. Então, o meu objeto empírico de referência, as sessões que eu estudo, são sessões que, para além da exibição de filmes, promovem debates em diversos espaços. Vem entender que a recepção de cinema, o processo de recepção, de produção de sentido em todas as vias, ele vem ser atravessado por diversos fatores, dimensões que estão imbricadas nesse objeto, estão configurando ele e atravessando ele. Entendo que essas dimensões, as mediações, elas são construídas e devem ser pensadas para cada objeto, porque são múltiplas as afetações que vêm a afetar, no sentido de atravessar mesmo, alguns e podem não afetar outros, mas, nesse contexto, eu venho pensar esses vínculos pessoais dos sujeitos estudados, venho pensar os contextos em que se inserem nos termos do cinema de Porto Alegre, que é onde se situa a minha pesquisa, as culturas, entendendo que elas têm formação histórica e que se interrelacionam e possibilitam formulações que as unem, questões do cotidiano, as trajetórias dos sujeitos e também dos espaços, porque eu entendo que as sessões promovidas, elas têm atravessamentos nos sujeitos e espectadores, nos sujeitos que estão nessa posição de espectador, e também nos realizadores e produtores delas, e também as competências desses sujeitos, entre outras tantas afetações que vão ser problematizadas na dissertação. Em síntese, eu venho pensar que, como apresento ali no slide, que em situações de consumo, os sujeitos habitam os espaços e se apropriam de suas ofertas, ratificando, rompendo ou reconfigurando suas lógicas, entendendo que eles não só, que principalmente no momento do debate, essas posições elas podem ser desviadas, podem ser recolocadas, mas isso também acontece em outras situações de consumo, visto que esses sujeitos eles não estão apenas dados nesses momentos, mas eles têm toda uma trajetória que os configura e atravessa as suas percepções, as suas formulações, como eles se apropriam dos objetos de consumo, dos produtos midiáticos e das suas relações pessoais também. Pode passar. Então, uma outra dimensão que vem atravessar muito diretamente a pesquisa é a cidadania comunicativa cinematográfica. A cidadania que pode ser percebida em produções midiáticas centralizadas no cinema e que vêm ser pensadas no momento da recepção. Então, eu penso que o processo de recepção ele pode ser um espaço potencializador de cidadania nestes espaços, particularmente em termos de estimular uma visão crítica da realidade dos sujeitos inseridas, além de, talvez, possibilitar uma ampliação de suas formações, uma reconfiguração, formação cinéfila, uma ampliação de seus referentes, entre outros, que se situam entre potencialidades e limitações nessa relação dos sujeitos. Então, entendendo que o potencial cidadão, venho considerar na investigação um potencial cidadão do cinema e das sessões comentadas, em especial as estudadas,
entendendo o conceito de cidadania para além das noções estáticas de carência e privilégio, pensando nas sessões comentadas como também um espaço de uma potencial formação cidadã, entendendo esses sujeitos que estão se configurando nessas sessões também ativos no mundo da vida. Pode passar. Então, em síntese, entendo que uma consciência cidadã pode emergir no consumo cinematográfico que se dá em sessões comentadas. Pode passar. Isso tudo se centra em um contexto de cinefilia porto-alegrense. Então, essa pesquisa se situa na capital do Rio Grande do Sul, aqui no Brasil, né, em Porto Alegre. E entendo que há um contexto de cinefilia instaurado na capital que levou, desde o surgimento e a reconfiguração e a consolidação do cinema aqui em Porto Alegre, a uma manutenção dos espaços que ofertam sessões comentadas com frequência, um aumento desses espaços. Dentre eles se situam os dois objetos de referência, que se distinguem entre si, divergem nas propostas, mas se aproximam por ofertar sessões comentadas. Pode passar. Então, entendo, são dois espaços, os estudados na investigação, a Sala Redenção de Cinema Universitário, que é o cinema da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e a Ocupação Pandorga, uma ocupação cultural que oferece diversas atividades, entre elas sessões comentadas. Entendo que esses dois espaços ofertam potencialidades diferentes nas sessões de maneiras distintas, em ampliando ou tentando fortalecer uma formação cinéfila, que é a proposta da Sala Redenção, e em outro, tentando usar o filme como um gatilho para pensar a realidade em que eles estão vivendo e militando também. Então, entendo que, devido às distintas experiências e competências dos sujeitos que estão compondo essas sessões, que estão realizando, promovendo e também assistindo e debatendo, todos eles vão dar um caráter diferente e o mesmo produto fílmico, com os mesmos entornos, pode ser interpretado de maneiras opostas, dependendo do sujeito e do contexto em que ele está inserido. Pode passar. É isso, obrigada.